Eu ainda não fiz comentário algum sobre a segunda leitura, né? Então vamos começar por ela hoje. A segunda leitura de hoje é retirada da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses é o nome dado aos habitantes da cidade de Filipos. Por lá, Paulo passou, fundou uma comunidade e deixou essa comunidade com seus líderes, começando ali a experiência da vida cristã. Quando Paulo escreveu esta carta, que a gente está lendo um trechinho hoje, Paulo estava numa situação meio complicada. Paulo estava preso. Essa é chamada uma dos textos de cativeiro. E da prisão, Paulo então continuou escrevendo para orientar suas comunidades. E esse texto de Paulo aos Filipenses é um texto que nasceu na prisão, quer dizer, nasceu num momento difícil. As razões pelas quais Paulo está escrevendo são duas. A primeira é bastante nobre. Paulo está escrevendo para agradecer à comunidade dos filipenses, porque eles fizeram uma espécie de campanha do quilo, que a gente faz aqui, né? Uma vaquinha, para socorrer as necessidades de Paulo, Barnabé e de todo mundo que estava preso. Fizeram ali uma vaquinha e mandaram umas coisas que chegaram até lá, e Paulo imediatamente fez questão de agradecer. Um sinal de boa educação, né? De gratidão, inclusive, que não é só educação, mas gratidão também é uma questão de fé. Paulo foi lá e agradeceu. Então está presente na segunda parte da leitura de hoje. Mas o interessante é que depois de agradecer, Paulo diz alguma coisa que eu acho que é por ela que eu gostaria de começar hoje. Paulo diz assim: pessoal, foi muito bom vocês terem mandado socorro, veio em boa hora, ótimo. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: eu aprendi a viver na fartura, mas também a viver na miséria. Ao longo da vida, já experimentei as duas coisas, diz Paulo, e aprendi a viver bem na fartura e viver bem na miséria. E aí Paulo ensina à comunidade de Filipos, né, aos filipenses, como foi que ele aprendeu. E a resposta de Paulo é exatamente: tudo posso, naquele que me fortalece. Essa é a resposta de Paulo. Eu aprendi a viver bem, tendo muito, a viver bem, tendo pouco, porque antes eu vivo bem por causa daquele que me fortalece. A reflexão de Paulo é interessante. Ele diz assim, que estar bem ou estar mal não depende de um gatilho externo, de alguma situação favorável externamente ou desfavorável externamente, que de fora para dentro faça com que ele esteja bem ou com que ele esteja mal. Mas ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, o que me faz estar bem não é um gatilho de fora para dentro, mas um gatilho que é de dentro para fora. É minha fé, tudo posso naquele que me fortalece, que me faz estar bem ou estar em paz. Aprendi a viver assim, diz Paulo, né? Na dificuldade, na falta, na miséria, mas também a viver assim na abundância, na riqueza. Quando na abundância, na riqueza, fica claro para mim que aquilo ali é transitório, não vai durar para sempre. E quando na miséria, também na dificuldade, fica claro para mim que aquilo também é transitório e não vai durar para sempre. Se vocês me permitem, eu gostaria de dar assim, um testemunho pessoal, né, dividir um pouquinho com vocês da minha história. Esse texto me faz lembrar um pouco a minha mãe. Eu vejo minha mãe há uns dias, né, que minha mãe está lá em prisão domiciliar na casa da minha irmã, estava fazendo arte por aqui, então está presa lá na casa da minha irmã, longe, e há um tempo que eu não vejo. Mas eu lembro que uma vez eu escutei uma coisa parecida assim da minha mãe, eu devia ter uns 10, 11 anos. Vou contar mais ou menos a história para vocês. Quando os meus pais se casaram, eles foram morar em Cascadura, num apertamento, né? Recém-casado, dificuldade, tudo difícil, né? Apertamento que era muito apertadinho. Eu lembro que minha avó dizia que era quarto, sala e suicídio, porque assim, você dava um passo no quarto, um passo tal, e depois era a janela e o chão, né? E a rua. E minha avó dizia isso aí. Mas aí, quando, por ocasião do meu nascimento, depois veio
minha irmã, né, muito perto e tal, a casa ficou pequena, e eu lembro de, bem pequenininhas, muito pequeno, a gente escutar umas conversas de pai e mãe dentro de casa, né? Então não se iludem, as crianças estão brincando ali perto, mas elas estão escutando, estão entendendo e estão gravando o que está sendo conversado. Porque eu lembro hoje, do que eu vou dizer agora, de conversas dos meus pais quando eu tinha ali 5, 6 anos. E aí dali a gente mudou para um outro lugar para que a gente pudesse, para ter mais espaço. Então eu lembro que a gente se mudou para Campo Grande para morar ali perto do Sara Kubitschek, que na época ali era tudo mato, né? Vizinho do meu bisavô, para a gente ter um espaço ali grande. Tinha quintal, né? Tinha quintal. Mas a minha mãe não se adaptou ao lugar ali e tal, enfim, o negócio foi complicado. No final a gente foi parar em Bangu. E aí meu pai comprou lá uma casa que tinha assim, um bom terreno, mas era só uma meia água nos fundos. Quem sabe o que é meia água? Tem mais de 40. Meia água, só quem tem mais de 40 sabe o que é meia água, né? Era um quarto, sala, cozinha, banheiro. Lembro que dormíamos na sala, né? Eu e minha irmã, não tinha mais nova ainda, e eles dormiam no quarto, era apertado. Era essa época que eu lembro das conversas assim, do tipo, a gente tem que aumentar essa casa, a casa está apertado para as crianças, sei o quê, dorme na sala, daqui a pouco vão crescer. Eu via essas conversas, né? Boa conversa, não era briga não, mas eu escutava, né? Porque tudo pequenininho, na casa a gente escuta. E eu lembro também do meu pai dizer assim, ó, a gente pode até construir, mas vai apertar, hein? O negócio vai ficar difícil, o dinheiro é curto, tal. Minha mãe, não tem problema apertar, porque a gente tem que aumentar, tal, tarará, tarará. Minha mãe falou isso, mas acho que ela não entendeu, não calculou o que seria aquilo. Bom, começaram a obra lá. Eu lembro quando começaram a fazer aqueles buracos grandes, né? Saía água beça lá, eu lembro, era pequenininho, mas lembro disso aí. Pois bem, quando começou essa obra, a gente começou a comer assim. Segunda-feira era fritada. Terça-feira tinha um omeletezinho. Quarta-feira tinha um ovo frito. Quinta-feira tinha disco voador. Quem lembra do disco voador tem mais de 40. É tudo a mesma coisa. Quinta-feira tinha o bife doião, né? O bife doião é porque o ovo tem aquele olho no meio, né? Um bife doião, enfim. E aí a gente foi uma fase bastante apertada ali, bastante difícil, comendo ovo. Mas tinha um fato que chamava a atenção, que minha mãe tinha a mania de botar assim, prato, garfo, faca, para comer ovo. Eu achava aquilo, né, sujar aquele monte de louça, para comer ovo. Eu sempre achei aquilo esquisito, nunca tive coragem de falar. Mas quando a gente vai fazendo uns 11, 12 anos, que a obra demorou, obra de igreja, né? Uma obra demorou. Quando eu fiz ali mais ou menos uns 11 anos, eu lembro que teve um dia a mesa, que eu vi que a mesa estava toda arrumadinha, guardanapozinho assim, arrumadinho de um jeito dentro do copo. Falei, pô, hoje vai rolar uma lasanha, né? Ou vai rolar um estrogonofe. Na cidade a gente gosta de lasanha, estrogonofe, né? Tal. A gente continua gostando, depois deixa de poder, né? Mas continua gostando. Então aquela coisa bacana, eu falei assim, hoje vai rolar uma lasanha, né? Quando veio a comida, aquela travessa enorme, uma fritada dentro da travessa. Eu falei assim, não sei para que arrumar isso tudo para comer ovo. Eu falei. E aí, minha irmã, abaixo de mim, ficou assim meio assustada com a reação deles, que ela sempre foi muito tímida, e a outra ficou rindo, aquela coisa. Aí minha mãe falou assim, foi minha mãe que falou, meu pai falou nada. Minha mãe falou assim, aqui em casa vai ter sempre prato, garfo e faca, porque comendo ovo ou comendo carne, a gente vai comer com dignidade. Aí os irmãos, minha irmã na hora, podia dormir, ai, sabe aquela coisa de criança, né, para dar aquela, caraca, tomou uma coisa, não sei o que e tal. E eu podia dormir sem aquela, mas isso ficou comigo. Na verdade, depois minha mãe até ensinou uma frase pra gente que é assim, ó, comendo ovo ou comendo caviar, coma com classe. Eu nunca entendi bem essa frase, porque em relação a caviar, eu sou igual o Zeca Pagodinho. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Mas já ouvi dizer que é ova de peixe, então nem quero comer, né? Porque sei que de repente não vai ser uma coisa muito legal.
Mas só para a gente entender bacana, eu lembro da minha mãe quando, por ocasião desse texto, porque entendo que é alguma coisa do tipo que está sendo dita aqui por Paulo, né? Não importa tanto o estímulo de fora, se é uma lasanha, se é um ovo, comparado ali à imagem da refeição que a gente está usando, mas é algo de dentro que nos faz a gente viver e abraçar com dignidade o que vem, o que está ali à nossa frente, a maneira como a gente enfrenta certas situações na vida. Na verdade, no fundo, é assim, ó, já que a gente está falando das imagens do banquete, a leitura de hoje está deixando claro para a gente que nós somos convidados para um banquete da vida, que importa mais a companhia do banquete do que o que vai ser servido no banquete, né? Importa mais participar do banquete, estar à mesa com o nosso Deus, do que propriamente a comida que virá ou que será servida. A comida a ser servida, a situação que a gente está vivendo é coadjuvante. O principal ali é estar à mesa com o nosso Deus. Ou seja, é o tudo posso naquele que me fortalece. É aquele que me fortalece, saber que eu estou à mesa, né? Como te sugere o salmo de hoje, no banquete do bom pastor, que deve manter a gente firme e de pé. A vida é assim mesmo, ela tem altos e baixos. O gráfico da nossa vida é sempre um pouco assim, curvilíneo mesmo, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, que depois desse período todo, quando terminou a casa, poxa, a gente começou um período bacana, meu pai foi promovido também, aí de vez em quando aparecia um queijo lá em casa, iogurte, que eu só conhecia da televisão, geleia de mocotó, hein? Cheguei a ver por lá, bife, né? Mas aí logo na sequência eu fui para o seminário, voltei para o ovo, entendeu? Fui para o seminário aí 9 anos e meio no seminário, com aquela dificuldade de comida para cabeçada. Eu ainda peguei a época do Collor no seminário. Quem lembra da época do Collor? Mais de 40. Tem um pessoal de mais de 40 que não levanta a mão, hein? Mais de 40, uma época difícil, o dinheiro de todo mundo preso. No seminário, eu lembro de uma vez o padre chegar lá na sala de aula, a gente tem aula de manhã, né? E dali vai para o almoço e diz, gente, vamos rezar porque não tem comida hoje. Vamos rezar para São José, para pedir que a gente receba alguma coisa, ganhe alguma coisa para comer. Então veio aquele período difícil. Aí passado aquele período, 9 anos e meio no seminário, eu fui para a minha primeira paróquia. Ô rapaz, as coroas faziam de tudo. Padre, o senhor gosta de docinho? Toma docinho. Padre, o senhor gosta de salgadinho? Toma salgadinho. Acordei quase 30 quilos lá, né? Aí depois desse período, fui para o quartel. Passado esse período lá, eu fui para o quartel, né? Fui ser capelão militar. Volta aquele sistema de novo, entendem? Comendo no rancho aí quase 16 anos. No rancho, que é um outro sistema tal, enfim, né? Agora, depois vim para cá, outro sistema de engorda aqui, se eu não ficar ligado, né? Vai embora, dispara, fartura. Mas a vida é um pouco assim. O que está sugerido na palavra de hoje é que a gente seja menos susceptível ao estímulo que vem de fora. Não importa tanto o que vai ser servido, importa quem está à mesa conosco, né? Importa mais a companhia do que a comida. Então, em relação ao nosso Deus, importa mais que a gente esteja com Ele, sentado à mesa, seja em que fase for da vida, seja na miséria, seja na fartura, seja no momento um pouco mais difícil, seja no momento que a gente observa uma tranquilidade maior, mas sabendo que a gente está com Ele e que a gente pode tudo naquele que fortalece a gente. Vamos ficar de pé, professor?